Boas pessoal, bem-vindos ao canal do Bé mais uma vez. Desta feita trago-vos o tão aguardado disco pedido de Shenmue, mais propriamente o Shenmue 1, será o jogo que eu gostaria de analisar hoje. Este vídeo é feito com uma especial atenção à sugestão feita pelo António Dias, num dos meus vídeos anteriores. Por isso, muito obrigado, António. Este vídeo é para ti e para todos que estejam a assistir. Espero que esteja de vosso agrado e de acordo com as expectativas. Ora bem, eu queria começar a explicar este fenómeno de Shenmue do princípio, partindo dos seus antecedentes históricos. Portanto, aqui importa dizer que o Shenmue é considerado a obra-prima ou magnum opus do game designer Yu Suzuki, aquele que é conhecido como um grande mestre da Sega e responsável pelo departamento da AM2. Fazia muitos jogos de arcade na fase dourada desta companhia que é a Sega. Estão elencados jogos como Space Harrier, Outrun, Super Hang-On e muitos outros, Afterburner, por exemplo. Mas eu diria que o jogo que se fez destacar também nos anos 90 foi sem dúvida o Virtua Fighter, o considerado indiscutivelmente primeiro jogo fighting game 3D de sempre, da história dos videojogos. Ora, foi um jogo que realmente traçou um novo caminho. Foi adaptado também para a Sega 32X, um add-on da Sega Mega Drive, e depois mais tarde para a Sega Saturn, e teve a sua continuação na Dreamcast, obviamente, com o Virtua Fighter 3 TB. E o que nós podemos dizer é que Yu Suzuki planeava, na altura da Sega Saturn, fazer um jogo chamado The Old Man and the Peach Tree, um jogo que fosse RPG e que tivesse elementos de história inspirados nas tradições culturais japonesas, chinesas e uma grande conexão com a natureza, que é também uma das principais temáticas do shintoísmo e do daoísmo, por exemplo, mas também no budismo. Mas sobretudo no shintoísmo japonês está muito presente essa adoração pelo animismo, pelos os elementos da natureza, seja árvores ou até animais, que é o que vamos encontrar, essa ideia fundamental que vinha a nascer no Old Man and the Peach Tree, veio desaguar em Shenmue. Mas antes de chegarmos a Shenmue, vamos passar por outro projeto, o projeto do Virtua Fighter RPG. Como eu acabei de falar, uma das grandes obras-primas de Yu Suzuki é o Virtua Fighter, e foi aí então que, na fase da Sega Saturn, surgiu a ideia de começar um Virtua Fighter RPG, o Akira's Story. Um RPG que contasse a história do pai de Akira, e que este fosse procurar vingança pela morte do seu pai, e a trama ia desenvolvendo em ambiciosos 11 capítulos num mundo aberto 3D e, mais uma vez, como acabei de mencionar, com todo o folclore sino-nipónico, se assim quiserem chamar, presente no jogo, uma capacidade de diálogo brutal na narrativa. Yu Suzuki contratou inúmeros argumentistas e diretores de cinema para fazer estas sequências cinemáticas que ele queria preencher com horas e horas de conteúdo. Foi, portanto, como disse, um projeto ambiciosíssimo, e eu recordo-me nessa altura das revistas que falavam do jogo,
a revista oficial da Dreamcast e também outras revistas como a Multiconsolas e a Player mencionarem o jogo como um dos jogos mais promissores do início do milénio. Tanto foi assim que a SEGA denominou o jogo não como um RPG, mas um novo estilo de jogo, um novo género de videojogo. Seria o Free. Seria muito interessante realmente poder explorar as cidades do Japão e da China com o maior detalhe possível. E foi isso que o jogo se prometeu a fazer. Portanto, passamos do Old Man and the Peach Tree para o Virtua Fighter RPG. Depois Yu Suzuki vem abandonar essa ideia e vai para outro projeto, o famosíssimo Project Berkeley. E aí sim larga-se o conceito de Akira ser o protagonista e passamos antes para Ryu Hazuki, um estudante do ensino secundário do high school no Japão, que vê o seu pai a ser atacado no dojo de sua casa por Lan Di, um bandido-chefe de uma máfia chinesa organizada, e procura vingança e compreender o que é que se passou, quais os motivos. Sabemos desde o início do jogo que Lan Di procura os espelhos, o Phoenix Mirror e o Dragon Mirror, para ter alguma espécie de poder que ainda não conseguimos compreender no início do jogo o que é que nos dá acesso. E então, o que não compreendemos, temos que passar a compreender. E é aí que passa todo o objetivo do jogo. É um jogo, poderíamos dizer, quase de detetive ou de investigação. Desde o início, nós passamos a explorar inúmeros locais, questionando pessoas, procurando pistas. Desde o início procuramos, por exemplo, o paradeiro do carro preto em que Lan Di e os seus capangas se deslocavam pelo Japão procurando o seu pai Ryu Hazuki. A partir daí passamos ao próximo tópico. Temos que procurar outros chineses para saber do paradeiro daqueles chineses. Então Ryu Hazuki vai pela cidade de Yokosuka procurando e perguntando a quem conhece, seja aos velhinhos que estão no parque, seja às senhoras que estão a fazer compras, seja a miúdos pequeninos que estão a jogar à bola. Nós podemos conversar com praticamente toda a gente no jogo a procurar pistas. Onde é que foi aquele carro preto? Onde é que eu posso conhecer pessoas chinesas? Onde é que eu posso conhecer uma das pessoas que pertença às três tesouras, portanto, aos cozinheiros, aos barbeiros e já não me recordo bem, mas lembro perfeitamente isso, era as Three Scissors, era assim uma coisa. Depois passamos para a pista seguinte, procurar por sailors, por marinheiros, toda a gente conhece este meme, mas enquanto fazemos isso, vivemos num mundo pseudo-real em que temos side quests e vamos vivendo a vida, vamos tendo uma vida paralela para além dessa investigação. E isso é um dos elementos que me fascina imenso nesta saga de Shenmue. Portanto, nós desenvolvemos uma relação de amizade com o Fuku-san, nosso companheiro desde sempre, com quem podemos praticar artes marciais no dojo, que para mim seria um sonho ter um dojo em casa e ter a casa do Ryu Hazuki, quem me dera, com peixinhos e espaços verdes e poder passar a fazer tudo com calma, porque este espírito da calma está muito presente em Shenmue. Isso era uma coisa que eu gostaria de realçar aqui neste vídeo. O produto da Yu Suzuki, quando faz Space Harrier, ou faz Outrun, ou faz Super Hang-On, é um produto repleto de ação arcade, luzes, dinâmica, velocidade. E contrastando com isso que foi feito no passado, surge o Shenmue, que tem um ritmo de jogo lento. Aliás, quem não gosta de Shenmue realça sempre isto. Já vi na internet pessoas a chamar o Shenmue um Walking Simulator. Só passamos a vida a andar a passo e a falar com as pessoas, mas essa é a experiência. O objetivo de Shenmue é estarmos num local, principalmente o número 1, creio eu, Shenmue 1, um local que nos é familiar, que nos é caseiro. Fazer com que aquela casa seja a nossa casa, com que aqueles vizinhos sejam os nossos vizinhos. E é uma experiência muito imersiva e nunca antes vista
para o jogador. Temos missões como alimentar a pequena gatinha que a vizinha adotou, telefonar aos amigos de casa, e há tempo para tudo. Há tempo para abrir as gavetas de casa, há tempo para desligar as luzes, há tempo para descobrir aquela Sega Saturn dentro dos armários ao lado da televisão. E tudo isso são pormenores que nessa altura, nos anos 2000 e início do milénio, nos deixavam embasbacados. E hoje em dia, claro, a indústria do gaming não está com essa intuição, mas na altura era algo completamente revolucionário. As relações de amizade que há com os personagens, em especial a Nozomi Harasaki, é algo que eu considero muito especial. Ter aquela menina que nos conhece desde a infância e admira o Ryo Hazuki e está sempre, enfim, tipicamente dorama japonês, tímida de finalmente expressar os seus sentimentos pelo rapaz de quem gosta. E a banda sonora que acompanha tudo isto é qualquer coisa. Nozomi Theme para mim é uma música lindíssima. O facto de que também podemos aprender artes marciais em vários lugares, seja no Dojo Hazuki, seja no parque, seja no parque de estacionamento, e todas as side quests em que podemos ajudar velhinhos a encontrar o caminho, ou então colecionar figurinhas de Virtua Fighter ou da saga Sonic the Hedgehog, beber uma Coca-Cola, parece que somos nós mesmos a fazê-lo. Good! É qualquer coisa de fenomenal. Shenmue foi um marco na história dos videojogos. Portanto, a história vai evoluindo em Shenmue até chegarmos a um ponto em que temos que trocar de disco. Claro que não temos que fazer isto nos remasters de PlayStation 4 e Xbox One, mas na Dreamcast é necessário fazê-lo, como acontecia com muitos jogos na altura. Estou a lembrar assim de cabeça o Metal Gear Solid 1 e os Final Fantasies, obviamente. E havia também alguma mística nisso. Havia o sentimento que estamos a passar para algo novo. É quase como uma season que acaba naquele disco e começa outra season, numa outra região. Os personagens, alguns novos, vão surgindo. E há que destacar, claro, o famoso Chai, que parece o Sméagol de Senhor dos Anéis, ou é mais ao contrário. Eu quase que aposto que o Peter Jackson a fazer o Senhor dos Anéis se inspirou no Chai, porque ele é igualzinho ao Gollum. Assim, todo bicharoco. É só mais um maluquinho que procura trabalhar para Landi e sonha com riquezas e uma vida de ouro, e que defrontamos também na arcade, e é dificílimo de bater, mas possível. Enfim, eu acho que se tivesse realçar algo de negativo no jogo, há pouquíssimo a dizer, mas para mim, eu diria, nesta fase em que trocamos de discos, como acabei de dizer, há uma parte em que passamos a trabalhar no porto da cidade, ok? Na famosa empilhadora, e a participar em corridas com todos os outros trabalhadores e a fazer trabalho. O problema é que este trabalho é forçado, não há como fazer skip, não há como saltar estas fases, e depois cada dia é uma jornada de trabalho. Se queremos avançar na história, somos obrigados a fazer todas as manhãs a corrida com a empilhadora, depois fazer o trabalho, pôr as caixinhas no sítio e no final do dia só começar a procurar e a investigar mais uma vez o paradeiro dos criminosos que atacaram o nosso pai Ryo Hazuki. Mais tarde conhecemos então um mestre chinês que também vive lá para o porto, escondido num armazém qualquer, que nos dá a pista de que Landi vai partir para Hong Kong. Aqui estão spoilers. não chega a tempo o Ryo Hazuki de o encontrar ainda no Japão, e é por isso que ele também embarca para Hong Kong. Isso também é um filme do caraças, conseguir ter dinheiro, todo aquele drama normal de também quem vive com ele não quer que ele vá e é perigoso, e é um pouco isso que a mensagem de Shenmue tenta transmitir. Os laços que temos familiares, amorosos, de amizade, os laços que temos com as pessoas.
E esta ligação com a natureza, como falei há pouco, aliás, todas as meninas presentes na série Shenmue têm uma flor associada como simbologia. Mesmo até a Joy, que aparece no Shenmue 2, teve no seu protótipo de modelo uma tatuagem de uma flor, mas acabou por não surgir. No entanto, a mota dela tem lá uma flor presente. E então são estas pequenas coisas, estes pequenos detalhes que nos prendem tanto a esta série. E dizia eu sobre a mensagem de Shenmue, eu acho que ela está presente tanto no Shenmue 1 como no Shenmue 2. O facto de as artes marciais deverem ser utilizadas para a paz e não para fazer a guerra ou tratar de vingança. E é isso que a famosa mestre Li Xiaotao em Shenmue 2 tenta ensinar a Ryu Hazuki, mas ele continua a persistir na vingança e em encontrar Lan Di. Nós evoluímos depois para Shenmue 3. Muito pouco na história, há uma pouquíssima progressão, mas eu mesmo assim acho o jogo interessante. Aliás, fiz questão de comprar no dia em que saiu, porque eu não conseguia acreditar no que os meus olhos estavam a ver. Uma caixinha de Shenmue 3 à minha frente. E espero que surja um 4 no futuro. Vamos lá ver se será possível. Espero que sim. Mas parece que é essa a mensagem que Yu Suzuki nos quer transmitir. Que Ryu Hazuki vai ter que se redimir, vai ter que se contentar com o que aconteceu, vai ter que aceitar o que aconteceu ao seu pai e viver em paz com isso. E foi isso que lhe tentou transmitir a mestre Li Xiaotao em Shenmue 2, quando o forçou a fazer trabalho também na biblioteca, de arrumar os livros lá do seu templo. Muito interessante também Shenmue 2 nessa parte, sem dúvida a minha parte preferida desse jogo. E também a relação que tem com Tai Chi-Chuan, especialmente o estilo Yang e o estilo Shen. Já no Japão não temos tanta influência chinesa tão carregada, mais a japonesa. No entanto, eu considero o Shenmue 1 um jogo mais interessante porque é mais pequenino, mais compacto e também pelo que já vi na internet opiniões de outras pessoas e eu concordo e vou reproduzir o que eu vi e li. Eu sinto que a realidade que Yu Suzuki tentou transmitir do Japão é muito apurada, muito realista e foi essa direção artística na qual ele se concentrou no primeiro Shenmue. Já no Shenmue 2 temos uma representação de Hong Kong e da China, Mainland China, Kowloon, e mais tarde encontramos Shenhua, mas é uma representação menos realista e mais fantasiosa. Talvez por não haver tanta experiência da parte de Yu Suzuki por essas terras na China, mas mais no Japão. E creio que o mundo no Shenmue 2 ficou expansivo demais mesmo. Gosto bem mais do mundo de Shenmue 1 e como ele é mais compacto, mais conciso e para mim funciona melhor num todo. Às vezes, menos é mais. Less is more. Há muito que poderia dizer. Sem dúvida que se houver interesse faria mais vídeos sobre Shenmue, sobre as personagens, cada uma delas, as características de cada uma delas. Mas acho que vale a pena pausar um pouco para refletirmos com o que foi dito ainda agora. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das minhas opiniões sobre esta franquia, um pouco os antecedentes históricos, de como é que partimos do Virtua Fighter para o Shenmue e também o que reserva o futuro de Shenmue e a minha opinião mais vincada no primeiro jogo da franquia. Fiquem bem, muito power para vocês e see you around. Bora!